Olá, tudo bem? Meu nome é Chico Santana e eu queria um minutinho da sua atenção. Como você já deve estar sabendo, eu sou candidato a deputado distrital pelo PSOL. Mas meu tempo na televisão é bem pequenininho, 9 segundos apenas. Por isso decidi gravar esse vídeo, para falar um pouco de mim e um pouco sobre as minhas ideias. Escolhi esse lugar aqui, o Jardim da Infância da 308 Sul, por dois motivos importantes. Primeiro, porque ele é um símbolo da qualidade de vida de Brasília. Ele representa a filosofia de Anísio Teixeira, do ensino perto de casa, da educação integral. Como vocês devem estar sabendo, o projeto de Brasília, em cada quadra haveria um jardim da infância, uma antiga escola primária e um ginásio, e a cada 4 quadras a escola clássica. Esse projeto foi abandonado, mas nós ainda temos muita chance de resgatá-lo. O segundo motivo de eu ter escolhido esse local é porque esse Jardim da Infância que está aqui atrás, que já foi premiado internacionalmente, foi construído pelo meu pai. Meu pai era o engenheiro Cláudio Santana, chegou aqui em Brasília em 1957 com 32 anos, 4 filhos e muito sonho na cabeça. Sonho de criar uma nova Brasília, sonho de construir um novo Brasil, sonho de ter uma sociedade mais humana, mais solidária no Brasil. Por isso eu começo a minha gravação aqui, em homenagem a esse projeto de pioneiros que vieram em 57, 58 e muita gente que sonha em preservar essa Brasília. A Brasília sonhada por Lúcio Costa, a Brasília sonhada por Oscar Niemeyer, a Brasília sonhada por Anísio Teixeira, a Brasília sonhada por Burle Marx. Então, exatamente, esse sonho que me move nessa campanha a deputado distrital. Vamos sonhar juntos, vamos juntos para a Câmara Distrital. Eu sou Chico Santana, meu número é 50123 e nós vamos falar mais um pouco sobre as minhas propostas. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu tenho 57 anos, sou casado, tenho 3 filhas, todas nascidas e criadas aqui em Brasília. Sou jornalista e já estou na profissão há quase 35 anos. Mas já fiz um pouquinho de tudo aqui em Brasília. Já fui guia de turismo, já fui vendedor, já atuei como professor universitário, tanto no IESB, quanto no CEUP, quanto na UNB. Tenho mestrado e doutorado na área de comunicação. Meu doutorado foi feito na França e obteve em 2007 um prêmio do Senado francês como uma das melhores 3 teses de doutorados que envolviam a temática parlamentar naquele ano, naquele país. Além disso, desde os anos 80 eu tenho tido uma participação na vida política de Brasília. Participei na luta das diretas já, na autonomia política de Brasília, principalmente na condição de dirigente sindical, porque eu já presidi o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, fui vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e também da Latino-Americana e da Mundial, que tem sede em Bruxelas. Durante um tempo, eu fui coordenador da Comissão dos Trabalhadores de Comunicação Social do Mercosul, uma coordenação que envolvia jornalistas e radialistas e produtores de cinema de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e também do Chile, embora o Chile não fizesse parte do Mercosul. Nessa campanha, aqui em Brasília agora, o que me move para entrar na política, pois essa é a minha primeira vez como candidato a deputado distrital, é justamente olhar para essa Brasília que nós falamos antes, que vem sendo atacada, vem sendo vilipendiada. A cobiça de especuladores tem feito, por exemplo, que escolas como essa aqui da 308 possam ser vendidas para iniciativa privada e, se for aprovado, o PPCUB, um projeto de lei que, curiosamente, tem um nome de Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, mas é um projeto que, na verdade, atende muito mais o interesse da indústria imobiliária, pois ele prevê, além da venda de terrenos escolares, de escolas públicas existentes dentro das superquadras e das quadras do plano piloto, ele prevê ainda o loteamento da área central do eixo monumental, do trecho que vai ali da Cruz do Cruzeiro até a Rota Ferroviária. Ele prevê, por exemplo, a criação de uma quadra chamada Quadra 500 no sudoeste para mais de 23 blocos. E ainda inclui a transformação daquela grande área que existe atrás do setor hoteleiro e o estádio Mané Garrincha, que foi denominada de Quadra 900, em um grande centro comercial com prédios acima de 15 andares.
Isso sem falar na Orla do Lago, onde o projeto prevê a construção de uma grande cortina de hotéis e resorts e apart-hotéis, que além de proibir que o brasiliense chegue à beira do lago, né, vai ser um grande obstáculo, vai afetar diretamente o nosso meio ambiente, porque aquela brisa que vem do lago e refresca a gente nessa época de seca, vai estar sendo barrada por esses prédios, por esses resorts. Então, justamente para preservar Brasília, preservar a qualidade de vida dos brasilienses, que eu me lancei candidato a deputado distrital. Mas eu vou mais, né? Eu não quero ficar só no não, eu quero fazer também o sim. E o meu sim passa principalmente pela questão de mobilidade urbana. Brasília foi projetada numa época que a indústria automobilística estava a pleno vapor, anos 50. Né? O Costa projetou isso já embalado pela política do brasileiro de trazer para o Brasil as grandes montadoras de automóveis. Infelizmente não foi pensado naquela época um sistema de metrô, um sistema de VLT, e tudo era carro particular ou ônibus. Mas eu acho que ainda há tempo de a gente mudar isso. Brasília tem um projeto de 3 linhas de metrô. A linha 1, que está parcialmente construída e precisa ser concluída, fazendo com que o metrô chegue até a Ponte do Bragueto, no final da Asa Norte, e do outro lado até o setor O da Ceilândia e a expansão de Samambaia, mas também ela tem 2 outras linhas. A linha 2, infelizmente, esse governo abandonou-a para construir o BRT. A linha 2 saía do Gama, percorria toda a Épia e ia parar lá na Rodo Ferroviária. Isso foi abandonado, substituído por um sistema de ônibus que custou caríssimo, cerca de R$1 bilhão só de obras de infraestrutura, e que não atende a população. Pois, segundo o próprio governo, no horário de pico, são 20 mil passageiros a serem transportados. 20 mil passageiros em ônibus de 130 pessoas, com lotação para 130 pessoas, seriam necessários 2 ônibus por minuto, 20 ônibus a cada 10 minutos. E o que nós temos é 1 ônibus a cada meia hora. Então, é preciso resgatar esse transporte sobre trilho. É preciso colocar Brasília sobre os trilhos. Nós vamos, na Câmara Distrital, defender a retomada do projeto integral do metrô, a construção da linha 2, do Gama para o plano piloto, e também a linha 3, que é uma linha transversal que vai da Ceilândia, passando por Taguatinga, passando por Samambaia, passando pelo Recanto das Emas do Riacho Fundo, chegando até o Balão do Periquito, no Gama. Além disso, nós temos o trem regional. Como muita gente sabe, desde os anos 60, uma linha de trem da Rede Ferroviária Federal ligava Brasília a São Paulo. Essa linha foi privatizada e hoje está ociosa. Ela atende basicamente algumas viagens de carga, de areia, grãos e combustível. De Lusiânia para cá, ela pode se transformar num trem de superfície, num trem regional. Isso já foi feito no Ceará, é chamado VLT do Cariri. Aqui em Brasília, essa linha poderia estar passando Lusiânia, partindo de Lusiânia, passando na Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, ela passa na Porta do Gama, de Santa Maria, atravessa o Parkway, o Núcleo Bandeirante, o Guará, onde poderia ter a interseção com o metrô, e do Guará ela segue ainda para o setor de indústria, cidade do automóvel, indo terminar lá na Rodo Ferroviária, na antiga Rodo Ferroviária. E para concluir todo esse formato, o projeto prevê 2 linhas básicas de VLT, né? Fazendo uma cruz. Uma linha ao longo da W3, vindo do aeroporto, atravessando a W3 e terminando no final da Asa Norte, e a outra linha na vertical ao longo do eixo monumental. Com todo esse sistema sendo consolidado, e eu sei que não é do dia para a noite que ele vai se consolidar, nós teríamos uma Brasília diferente. Nós teríamos uma Brasília com a W3 revitalizada. Nós teríamos uma Brasília com menos engarrafamentos. Nós teríamos uma Brasília onde as pessoas poderiam deixar seu carro em casa, sabendo que teriam transporte seguro, com qualidade e pontual. E isso pode ser feito. Para que vocês tenham uma ideia, em 2009, ainda no PAC do governo Lula, foram repassados 2,2 bilhões de reais para o Distrito Federal pelo governo federal. Esse dinheiro era para ampliar a linha 1 do metrô e começar o VLT. Nós estamos em 2014 e nada foi feito, nem o edital de licitação.
então alguma coisa está errada. Não é falta de dinheiro, não é a falta de projeto, é a falta de vontade política. E essa vontade política eu tenho e desejo levar para a Câmara Distrital. Vamos defender também uma Brasília com crescimento e desenvolvimento sustentável. O que Brasília mais tem é conhecimento. A nossa sociedade, a nossa juventude tem um grau de formação de nível superior, pós-graduação, mestrado e doutorado superior de qualquer outra unidade da federação. Então nós temos que dar oportunidade para que esse conhecimento científico possa se transformar em crescimento econômico. Temos que, por exemplo, investir mais em cultura. O polo de cultura de Brasília, o polo de cinema, está abandonado. É um galpão em ruínas de Sobradinho, e ali, a exemplo do que já foi feito, por exemplo, em Paulínia, em São Paulo, ou mesmo o Canadá vem fazendo agora, de tal forma que até Hollywood está sentindo a pressão da produção do Canadá, nós poderíamos ter em Brasília um grande polo de produção cinematográfica, um grande polo de produção de conteúdos para televisão, para videogames, para internet. Brasília, só para ter uma ideia, são mais de 6 mil jornalistas trabalhando na cidade, ou pelo menos em capacidade de trabalhar. Isso sem falar publicitários, relações públicas, a área editorial. Falta uma política de publicação de obras. Toda a produção acadêmica de Brasília está sendo editada em Rio e São Paulo. Porque nós não temos em Brasília uma política editorial que possa, inclusive, movimentar as gráficas da cidade. Brasília tem um parque gráfico muito importante e essas gráficas estão indo embora. Estão indo para Goiás, estão indo para outros estados, porque a política fiscal aqui é muito pesada. Temos que trabalhar também na cultura, pois com cultura nós poderemos fazer uma dobradinha com o turismo. Turista que chega a Brasília e tiver museus para visitar, teatro para ir, livrarias e bibliotecas para conhecer, vai ficar mais tempo aqui, vai deixar mais dinheiro aqui. Não sei se vocês sabem, mas o Banco Central possui o maior acervo de obras de Portinari. São obras que foram confiscadas daqueles banqueiros que faliram décadas atrás. E todo esse acervo está lá, no terceiro subsolo, numa caixa forte do Banco Central, sem que ninguém possa ver, sem que ninguém possa visitar. Já imaginou qual seria o impacto do turismo em Brasília se aqui tivesse o Museu Portinari? Pessoas do Brasil inteiro e do exterior estariam vindo para cá para conhecer essas obras, do que foi provavelmente o maior artista plástico brasileiro. Darcy Ribeiro tinha um grande sonho, construir aqui em Brasília o Museu do Homem Brasileiro, algo parecido como o Museu da História Natural que existe em Nova York. A trajetória da construção da civilização brasileira e também com toda essa diversidade biológica, ecológica que nós possuímos. Um museu que mostre o caboclo da Amazônia, um museu que mostre, por exemplo, o homem do Centro-Oeste, que mostre a natureza da Amazônia, a natureza dos Pampas, do Cerrado, da Caatinga. Esse seria o grande museu de história natural brasileira, que poderia estar atraindo dezenas, centenas e milhares de turistas de todos os cantos. Eu falo em turismo porque Brasília tem uma posição geográfica muito importante. Ela está no centro da América do Sul e isso pode transformar a Brasília no que os técnicos chamam de um hub, de um portão internacional. Voos internacionais poderiam estar chegando aqui em Brasília, da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente, e daqui, a partir de conexões, novos voos partiriam, seja para o interior do Brasil, seja para outros países do sul da América do Sul. E isso significa mais dinheiro, mais emprego, um PIB, uma economia vibrante em Brasília, sem a necessidade de desmatar, sem a necessidade de estar destruindo a nossa natureza. Porque hoje, o que se pensa em crescimento em Brasília é basicamente criar novos e mais conjuntos habitacionais. Vocês já ouviram falar da Altailândia? Pois é, o governo Agnello Tiestar fez uma parceria, sabe com quem? Luiz Estevam, quem diria, né? Condenado a mais de 30 anos, senador cassado pelos escândalos do TRT de São Paulo. Ele é proprietário de uma fazenda chamada Santa Prisca, que fica lá pelo lado de São Sebastião. O GDF concordou em fazer uma parceria com o Estevam e criar uma cidade para 1 milhão de habitantes, que vai pegar toda uma mancha de terra rural que sai de São Sebastião
e vai terminar lá perto de Santa Maria, perto do posto rodoviário da BR-40. Isso vai afetar nossas nascentes, porque essa área é a área do núcleo rural do Tororó, onde estão as últimas reservas de água potável, e isso vai afetar também o abastecimento de hortigranjeiros, porque é dali que hoje vem o tomate, vem a salada que a gente come todo dia, vem as frutas que a gente consome. Então, além de destruir o verde, tornaria o nosso dia a dia, a nossa alimentação cotidiana mais cara e mais, deixaria uma série de trabalhadores rurais desempregados. Então nós precisamos nos colocar contra esse tipo de modelo de desenvolvimento econômico. Brasília tem condições de se desenvolver, de gerar empregos, sem que tenha que virar uma pauliceia como é São Paulo, com os espigões cercando para tudo que é lá. E é nesse ponto que então eu também coloco a minha candidatura a deputado distrital. É uma bandeira de defender Brasília na sua essência, defender o verde de Brasília e propor um desenvolvimento sustentável, baseado na produção do conhecimento, no desenvolvimento da indústria da internet, da nanotecnologia, da biotecnologia. O que nós temos é saber, e nós precisamos saber como explorar essa nossa riqueza. Por isso, eu peço o seu voto. Chico Santana, 50123, deputado distrital do PSOL. E se você quiser conhecer mais das minhas ideias, entre no meu blog, Brasília por Chico Santana. Então, é nesse sentido que eu estou colocando a minha candidatura a deputado distrital. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ver aquela Câmara Distrital implodida. Por isso eu me lancei candidato. E me lanço candidato com a bandeira de uma Brasília sustentável, resgatar a proposta original de qualidade de vida, saúde pública, educação pública de qualidade, um bom sistema de mobilidade e principalmente contra esse modelo de especulação imobiliária que só quer fazer espigão em Brasília. Brasília não precisa disso. Aqui nós podemos ter um modelo de vida comparado ao Washington, a Paris, onde o saber é a maior riqueza. Mas nós precisamos saber como trabalhar com o saber da população de Brasília. Criar um polo de nanotecnologia, um polo de informática, um polo de desenvolvimento cultural, com uma política editorial de livros, videogames, de cinema, uma imprensa mais ativa. Nós podemos trabalhar com o conteúdo. Não precisamos tanto de concreto. Vamos preservar Brasília. E eu peço seu voto. Meu nome é Chico Santana, 50123, sou candidato a deputado distrital pelo PSOL. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as minhas ideias, entre no meu blog. Ele se chama Brasília por Chico Santana. chicosantana.wordpress.com. Lá você vai ver um pouquinho de tudo. E vai conhecer também a riqueza de Brasília, quem são os artistas daqui, quais são as aves típicas de Brasília. Você as conhece? Pois bem, eu já cataloguei mais de 50. Vai lá conhecer meu blog, vai lá conhecer minhas ideias. Brasília outra vez, Chico Santana distrital.